Essa aula aqui vai ser um marco para o nosso projeto. A partir dela, a gente vai começar a trabalhar no nosso controle de usuários da nossa API. Então, assiste aqui essa aula até o final, porque eu acho que tu vai curtir bastante. Ela tá bem interessante. Olá, Dev! Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem aí. Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Dev, essa aula aqui, como eu disse antes, ela é um marco para o nosso projeto, né? A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar no controle de usuários da nossa API. Afinal de contas, até agora a gente desenvolveu CRUD para cidade, CRUD de pessoas, a gente desenvolveu um monte de coisa nesse sentido, né? Testes, controllers, providers. Bom, a gente fez um monte de coisa interessante, realmente importante, né? Enfim, o core da nossa API é são essas coisas que a gente já fez até agora. Mas vamos refletir um pouquinho. Se a gente pensar em colocar a nossa API em produção e fazê-la se conectar com o front-end e utilizar de fato, né? E disponibilizar para os nossos usuários. Tu acha que ela estaria completa para fazer isso? Se a gente está fazendo essa aula, obviamente a resposta é não, né? Não tá porque, cara, qualquer um com aquele endereço público que a gente tem, se souber o endereço público, vai conseguir fazer chamadas ali. Se tu entrar naquele endereço público que eu estou utilizando lá para fazer o barra cidades, barra pessoas lá, né? O ponto Hiroko, cara, tu vai conseguir criar pessoas, cadastrar coisas ali, enfim, tu vai estar livre para fazer esse tipo de coisa, né? E, bom, obviamente isso não é interessante que tu deixar isso livre, né? Para qualquer um inserir registro de pessoas ou qualquer um inserir registro de cidades ou... Claro, aqui a gente está falando de cidades e pessoas, são coisas pequenas. Mas imagina que tu tivesse, por exemplo, um controle de caixa. Se tu inserir registros de entrada ou consultar, por exemplo, o teu histórico ali, sei lá, o teu saldo atual no teu caixa, alguma coisa nesse sentido. Cara, não faz sentido nenhum tu deixar isso livre para qualquer um acessar. Isso é um problemão, enfim, é um cara que tem o teu endereço da API, ele vai conseguir saber tudo que a tua empresa faz, né? Então não é uma boa ideia. Por isso que a partir dessa aula a gente vai começar a trabalhar no controle de usuários e autenticação, criptografia de senha. Cara, esse curso é muito massa porque a gente vai trazer esses conteúdos. Eu quero trazer ele de uma maneira bem simples, bem didática aqui, para tu poder fixar bem e reproduzir aí do teu lado no teu projeto. E cara, eu tenho certeza que tu vai curtir bastante. O que a gente vai fazer aqui então, a partir dessa aula, né, é começar primeiramente com o controle de usuários, ou seja, o CRUD inicialmente de usuários, não o CRUD necessariamente como foi para pessoas e para cidades. Nós vamos fazer, na verdade, um cadastro, uma controller de cadastro, né, um sign up no nosso sistema, e nós vamos fazer também uma controller para sign in, ou seja, para o cara se autenticar. E a partir dessa autenticação, ele vai conseguir gerar um token. E aí, com esse token, ele vai poder utilizar para fazer chamadas para as nossas outras controllers, que nesse caso é cidade e pessoas. Antes da gente seguir em frente aqui, como de costume, se esse curso aqui estiver te agregando o conteúdo que eu estou fazendo, está sendo relevante para ti de alguma forma, a forma que tu pode retribuir esse favor aqui para mim é te inscrevendo nesse canal e dando um like nesse vídeo. Mas tu só faz isso, Dev, se o conteúdo realmente estiver te agregando. Se tu estiver gostando do conteúdo aqui, se tu tá acompanhando esse curso aí até desde o início e vai até o fim aí. Se não, tu não precisa dar, porque talvez tu não esteja gostando mesmo, né? Mas se inscrever no canal tu pode, tá? Porque se tu não gostou desse curso, eu tenho outros cursos de front-end no canal. Quer ver? Olha só, aqui na página do canal, ó, a gente tem outros cursos aqui, ó, todos os cursos do canal. O curso de Node, ele ainda não está aparecendo, ele vai aparecer aqui no começo, tá? Olha, a gente tem aqui um curso de React com Material UI, né? Formas de estilização no React, e também temos um curso do zero ao básico de React. Então, se tu curte back-end, mas está querendo migrar para o front-end também, tem cursos aqui, ó, para tu aprender sobre o front-end, aprender sobre o React, que é uma biblioteca muito, mas muito poderosa para construir front-ends, ela é muito boa. Inclusive, o front-end que nós vamos usar nesse curso
para se conectar com a nossa API é aqui, ó. É esse curso aqui. Se tu quiser desenvolver do zero, né, esse front-end que a gente vai utilizar para conectar no curso, tu pode assistir a partir desse curso aqui que tá muito massa, né? Tem bastante gente já dando feedback que tá curtindo pra caramba, tirando dúvidas nos comentários, coisas que tu vai fazer aqui também, né? Tirar as tuas dúvidas nos comentários. Bom, então não se esquece de se inscrever aqui e vamos de uma vez começar a desenvolver esse controle de usuários. Vou fechar isso aqui. Nós estamos testando aqui no canal uma ferramenta nova que se chama Valeu Demais. Qualquer contribuição que tu fizer através dessa ferramenta vai nos ajudar desse lado a melhorar a qualidade do conteúdo que a gente entrega para vocês e na produção de novos cursos. A gente já chega no Visual Studio Code e antes da gente ir para o Visual Studio Code, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma revisada na nossa modelagem, né, de como a gente, das coisas que a gente tem aqui no Whimsical para a gente fazer, tá? Então olha só, aqui eu deixei controle de usuários, né? Não é controle de usuários, é tabelas de CRUD, né? Tabelas de CRUD, então a gente construiu aqui, ó, cidades, pessoas, construímos os endpoints, todos eles, né? Perfeitinhos. E aqui embaixo a gente então chega na parte do controle de usuário. Como é que vai ser o nosso controle de usuário? A gente vai ter uma tabela de usuário, tá? E esse usuário, ele vai ter que ter um ID, vai ter um nome, tá? Um nome simples mesmo, coisa bem básica, e vai ter e-mail e senha. Então a gente vai fazer esse controle aí de login, né? O e-mail, a senha do cara ali e tal. E como os métodos, né? Métodos que a gente vai utilizar aqui, a gente vai estar utilizando apenas dois métodos, né? Duas API REST aqui para o cara, enfim, se cadastrar e poder entrar no nosso sistema. Primeiro, a gente vai fazer um post para cadastro, né? Permite criar um novo usuário. Depois a gente faz um post para entrar, que permite o cara mandar o e-mail e a senha dele, a gente valida no nosso banco e devolve um token de acesso, né? Devolve o acesso para o cara, para ele poder fazer as chamadas para esses nossos outros métodos. Até o momento, esses outros métodos, eles estão públicos, qualquer um pode chamar isso aqui. Mas depois, apenas quem fizer o login no nosso sistema vai poder fazer chamada para aqueles métodos, tá? Eu acho que isso aqui, ó, é o básico de qualquer API hoje em dia, ter um controle de usuários, né? Quem pode acessar o quê? Na verdade, não é quem pode acessar o quê, é quem pode acessar as rotas privadas dentro do nosso sistema, tá? Em alguns casos, o pessoal utiliza, por exemplo, login com o Google, com outros providers, né, de autenticação. No nosso caso, a gente vai simplificar a coisa toda aqui e vamos construir um provider aqui de e-mail e senha, bem simples, para a gente poder fazer o cadastro. Agora sim, vou fechar essa aba aqui e vamos aqui para o Visual Studio Code. Qual é que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui dentro para começar a criar o nosso projeto vai ser criar um model do nosso projeto. Então olha só, assim como a gente fez nas aulas anteriores, vamos entrar aqui, ó, dentro de database, dentro de models, e a gente tem o model de cidade e tem pessoa. Eu vou duplicar o model de pessoa e eu vou trocar a pessoa para usuário. A interface vai ser i usuário, simples assim, no singular mesmo. Esse usuário vai ter o ID, vai ter o e-mail, mas ele não vai ter cidade ID, porque no lugar de cidade ID, ele vai ter senha. E no lugar do nome completo, ele vai ter apenas nome. A senha, ó, ela tem que ser uma string. Olha só, ID, nome, e-mail e senha. Igual a gente tinha lá no Whimsical. Model criado. A próxima etapa que eu vou fazer aqui, ó, já para a gente não esquecer, porque da outra vez eu acabei esquecendo, é aqui dentro do next, @types. Nós vamos dizer que o next, ele tem uma tabela para usuário. E aí a gente vai importar aqui, ó, nos nossos models, tá? Vou importar pessoa, que a gente tinha esquecido de importar pessoa aqui. Não sei nem por que ele estava funcionando. Mas olha só, nos nossos models a gente esqueceu de fazer o export do usuário, fazer o re-export global aqui, né? Só para a gente poder importar, ó, tudo de models. E aí eu importo aqui também usuário. Dessa forma, aí sim, olha só, a gente tem todas as tabelas aqui definidas no nosso Next, aqui nesse declare module. Posso fechar isso aqui, vou minimizar essa parte do Next, vou minimizar os models e a gente vai agora para o que importa. É o migration, né? No migration a gente tinha criado até agora
cidades e pessoas, né? Então vamos criar aqui então uma migration para a criação da tabela de usuários no nosso sistema. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e vou trocar pessoa para usuário. E o usuário ele tem que ser 0002, porque ele vai ter que ser criado depois de todas essas outras tabelas aqui. Lembrando que o Next ele vai executar as migrations aqui em ordem alfabética. Tá? Então, por isso que a gente coloca 00 aqui. A gente pode ter várias tabelas, então a gente vai colocando desse jeito. Aqui dentro de usuário, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai substituir aqui, ó, tudo que está escrito pessoa, nós vamos substituir por usuário. Vou dar um replace. E aí, olha só que interessante. O table names, ele trocou de pessoa para usuário. Aqui tem, ó, inclusive, um vínculo com cidade. A gente não vai precisar disso. Eu posso apagar, ó, esse vínculo. Aqui embaixo, ó, onde tinha pessoas, ele trocou para usuários, no plural, né? Então, a gente já fez um replace bem legal aqui. Aqui, ó, ele tá me reclamando por causa da extensão que eu tenho do Code Spell Checker. Eu posso dizer para ele adicionar isso aqui, ó. Na verdade, eu posso dizer para ele ajustar a palavra aqui, ó, e deixar usuários com acento. E aí, os outros erros que a gente tem aqui, ó, é do Table Names, né? Porque no Table Names nós não temos o usuário definido aqui dentro. Então, vamos colocar aqui usuário, tá? Ó, Table Names do lado de seeds aqui e tal. Posso fechar isso aqui. E aí ele já aceitou, ó, tablenames.usuário. E assim por diante. Então, vamos ver o seguinte, ó. Começar pelo down, né? O nosso método de down da migration. Esse método aqui, ele é muito simples, ele só destrói a tabela. E eu acho que tá certo, não precisamos mexer em mais nada. É isso aí que ele tem que fazer. Agora, o método de create, que é o up, né? O nosso up da migration, ele precisa criar uma tabela com o nome de usuário, ó, usuário aqui, beleza. Ele vai criar um ID com big increments, ele vai criar um nome, o nome ele tem que ser, a gente vai indexar aqui pelo nome. Será que a gente indexa pelo nome? Eu acho que não, tá? Nesse caso aqui, ó, nós não vamos indexar pelo nome, porque é o seguinte, usuário, a gente não vai ter uma lista de usuários por enquanto, nós não vamos digitar alguma coisa fazendo um filtro para o usuário. Então não precisa indexar pelo nome do usuário. Se um dia a gente precisar, a gente adiciona esse index em outra migration. Então, ó, mas o nome do usuário ele não pode ser nulo. E a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um ponto check length. O check length, o que ele vai verificar? Ele vai verificar se o nome do usuário ele é maior que 3 caracteres. Então, para um nome do nosso usuário ser válido, né, ele tem que ser maior que 3 caracteres. Então, essa é a nossa premissa aqui. O e-mail, nesse caso, ele tem que ser único. Olha só, tem que ser um e-mail único, não pode estar duplicado. Não pode ser nulo, né? Porque a gente vai utilizar e-mail e senha para autenticar o usuário. Se ele não tiver e-mail, não vai conseguir se autenticar no nosso sistema, né? Então, basicamente isso. Não pode ser nulo. E nós vamos fazer um check length aqui também. Vou copiar essa parte aqui. Nós vamos fazer um check length aqui por 6 caracteres, tá? Que é o tamanho mínimo de um e-mail, mais ou menos, né? Se a gente pensar que o e-mail é l@g.c, por exemplo, não sei se isso aqui é um e-mail válido. Aí seria 4 caracteres, 5 caracteres, né? Talvez primeiro, pelo menos tem que ter um, sei lá, um GM aqui, alguma coisa assim. Tem que ser 6 caracteres no e-mail, para ele ser válido aqui no nosso caso. A gente não tem aqui um ponto, né, um ponto e-mail, por exemplo, no Next. Ele não valida isso aí, ele não garante, né, não tem uma regex para isso aqui dentro, mas não tem problema, tá? Vou duplicar essa linha agora e o campo que a gente vai inserir aqui vai ser o campo de senha. O campo de senha que a gente vai usar, ele não vai precisar ser único, ele não vai poder ser nulo, obviamente, né? O campo de senha não pode ser nulo. E o length dele pode ser 6 também, tá? Então a senha válida tem que ser de pelo menos 6 caracteres. Eu fiquei pensando aqui, mas eu acho que o e-mail, tá? Aquele e-mail que a gente colocou ali, 5 caracteres, eu acho que ele até é um e-mail válido. Vamos trocar aqui então essa validação para 5 caracteres, tá? E a senha a gente deixa em 6 e o nome a gente deixa em 3 caracteres, tá? E o ID vai ficar um big increments ali mesmo.
Beleza? Ele cria a tabela, vai dizer que a tabela vai ser usada para armazenar os usuários do sistema, é isso aí. E aqui ele vai dar um log depois que ele criar a tabela, né? Dizendo que a tabela de usuários aqui foi criada com sucesso. Beleza? Nossa migration tá aí, tá feita. Posso fechar. Temos o model aqui da tabela, já tá tudo certinho, tudo bonitinho. O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, ó. Aqui, ó, vamos usar um Open Database e vamos executar o nosso migration local aqui para ele inserir a tabela no banco. Vamos ver se ele vai inserir corretamente ou se não vai dar algum tipo de problema, né? Então vamos lá. Yarn next migrate, que aí ele migra o nosso banco, ele adiciona a nossa nova migration aqui na tabela. Ó, ele disse que encontrou duas execuções, eu acho que é alguma coisa assim, e ele executou uma migration. E aqui ele disse que ó, a tabela de usuário foi criada. Sendo assim, a gente pode dar um F5 aqui, ó. Ele inseriu a tabela para o usuário, tem um ID integer, um nome, senha e e-mail. Ou seja, a nossa modelagem aqui está inserido, está funcionando 100% aqui então, né? Sendo assim, a gente pode finalizar essa aula. E na próxima aula a gente segue desenvolvendo, então vamos para a parte dos providers, que vai ser um pouco diferente também do que a gente tem aqui nos providers já de cidades e pessoas, tá? A gente não vai ter tudo isso. Os únicos providers que a gente vai ter aqui dentro vai ser um get by e-mail e um create, né? Para a gente poder fazer o cadastro do cara e consultar um registro na base pelo e-mail dele, tá? Uma coisa que eu não verifiquei, ó, dentro da nossa migration de usuário, de create de usuário, olha só, o nosso e-mail aqui, ele não tá indexado, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar aqui, ó, um ponto index nele, tá? Antes da gente finalizar, porque esse index vai ajudar a melhorar a performance da nossa aplicação, tá? Um detalhe importante, tá? Só para deixar claro para vocês aqui, vocês estão vendo eu alterar a controller de criação de usuário, mesmo depois que eu já executei e que eu já criei a tabela de usuário. Isso porque a gente está em localhost aqui, e se eu fizer um rollback disso aqui, eu não vou ter problema nenhum. Se eu destruir a tabela e criar de novo. Só que vocês têm que se atentar ao seguinte, se eu já tivesse executado essa migration lá em produção, eu não posso mais alterar essa migration, tá? Não é uma boa prática, porque se eu já executei a migration em produção, ele não vai executar de novo. E ele não vai criar o index na nossa tabela, né? Ou, nesse caso, é um index, não quebra o funcionamento, ele só melhora o funcionamento, né? Mas, por exemplo, eu poderia ter esquecido do Unique. E aí, se eu mexer nessa tabela, nessa migration, depois que ela já foi executada no banco, eu vou ter sérios problemas, né? Porque ele não vai executar a migration de novo, porque ela já foi executada. Teria que dar um rollback, teria que excluir a tabela e criar de novo, tá? A forma correta de se resolver isso aqui, na verdade, seria tu criando outra migration, cria outra migration 0003, e aí, em vez de ser create, tu faz um update no usuário, tá? E aí tu adiciona, então, um novo index, ou unique, ou qualquer coisa que tu esqueceu, ou um novo campo, por exemplo. Tu adiciona esse novo campo na nova migration. Tu faz um alter table, porque tu já tem a tabela criada em produção. Tu não vai destruir ela e criar de novo. Tu tem que alterar a tabela. Então, tu cria uma nova migration, que a função dela vai ser alterar a tabela que já existe. Então, a gente pode simular isso nas aulas seguintes aí, para ver como funciona, para adicionar, de repente, algum campo novo, de repente adicionar uma referência de usuário com alguma pessoa, não sei. A gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido, para a gente exercitar essa parte que ela é muito importante. Dev, eu acho que é isso. Eu vou fazer aqui agora, depois eu faço um rollback e crio a tabela de novo, tá? Para ele deixar o campo indexado. Mas agora eu só vou dar um commit aqui e mandar isso aqui pro GitHub. E aí o Heroku vai automaticamente reexecutar o nosso deploy e criar a tabela no banco. Beleza? Não se esquece de dar um like nesse vídeo aí para me ajudar o YouTube a compartilhar mais esse vídeo aqui, esse conteúdo. E de se inscrever no canal para tu não perder os próximos cursos e próximos vídeos. Beleza? Deve, a gente se vê na próxima aí. Valeu!